aqui pela Vale TV. Obrigada pela sua companhia e fique comigo, porque o assunto de hoje é muito importante para todos nós. Faz um ano que o Brasil enfrenta a pandemia do coronavírus. Temos passado por isolamentos, distanciamentos, renúncias, medos, ansiedades e dor. Nesse período, tivemos nossas vidas modificadas de diversas formas. E certamente a pior de todas vem sendo ter que lidar com a perda das pessoas que amamos. Os casos antes distantes estão cada vez mais próximos. E os números ganham rostos, nomes, histórias. E como mantermos o nosso equilíbrio emocional diante disso tudo? Na entrevista a seguir, o psiquiatra Daniel Arenas nos ajuda a pensar sobre isso. Acompanhe. Oi, doutor Daniel. Primeiramente, eu quero dizer muito obrigada por essa disponibilidade para conversar aqui comigo sobre um assunto tão importante para esse momento e que eu tenho certeza que vai contribuir para muitas pessoas que estão vivendo, né, sofrendo, vivendo impactos emocionais muito fortes durante esse período. Então, muito obrigada, tá bem? Eu que agradeço, André. Muito obrigado pelo convite. Doutor, quais os principais impactos emocionais que o senhor consegue identificar durante esse período de pandemia? Uma coisa que a gente tem observado, né, não só também na prática diária, mas também algumas pesquisas têm saído sobre isso. A gente tem tido um aumento muito grande, né, principalmente de sintomas ansiosos, sintomas depressivos, estresse, né, em geral, tanto relacionado ao trabalho, relacionado ao estresse, às vezes, da dupla jornada de trabalho, que às vezes agora está acontecendo ao mesmo tempo, né, que às vezes tem que cuidar de filhos em casa, porque as escolas também estão fechadas, ao mesmo tempo que tem que trabalhar, e às vezes o trabalho está vindo para casa, e tem uma certa dificuldade, às vezes, de separar, né, o trabalho quando ele vem para casa no home office, pessoas que não estavam acostumadas com essa modalidade de trabalho, né, algumas questões, às vezes, até de traumas, né, relacionadas à questão do luto, relacionada à questão de calamidade pública, muitas preocupações, né, que daí entra muito nessa questão da ansiedade, tanto com a questão do vírus, né, quanto a questão da economia, né, quanto a questão, às vezes, muita gente perdendo o emprego, muita gente preocupada, às vezes, com os filhos que estão em casa sem ter aula. Então, são vários fatores, né, várias vias ali, que a saúde mental acaba sendo impactada, né, e isso acaba, a pandemia, né, é um importante catalisador, assim, para essas alterações surgirem. Claro. E, doutor, como que a gente pode ajudar as pessoas que estão na nossa volta, identificando o que elas realmente têm ou o que a gente tem, né? Porque às vezes quer ajudar o outro, mas também está precisando, necessitando de uma ajuda. Como tu identificar se é uma ansiedade, se é uma depressão, ou se é normal nesse momento não estar tão bem e pode não ser nada disso? Como que a gente pode ajudar dessa forma, fazendo essas identificações e o que fazer, né, no momento que a gente consegue perceber que aquela pessoa realmente precisa de uma ajuda. Uhum. Essa é uma pergunta bem importante, né, André? Porque muitas vezes a gente fica com essa dúvida mesmo, né? Será que essa ansiedade é normal? Porque é um momento que gera ansiedade. E é normal realmente que a gente sinta ansiedade com isso, que a gente se sinta mais abatido, tanto por a gente não poder estar saindo tanto de casa, né, não estar podendo encontrar pessoas queridas. Então, é normal a gente sentir todos esses sintomas. Mas quando que a gente tem que desconfiar, né, que esses sintomas estão um pouquinho exagerados e que daí a gente realmente precisa de uma ajuda, que aquilo já pode estar transformando de fato em algo que precisa de algum tratamento, ou precisa de algum tipo de manejo mais específico. Então, é muito difícil conseguir identificar, às vezes, porque essas coisas são sutis, mas uma dica importante é a seguinte: quando aquele tipo de sintoma está causando algum tipo de prejuízo em qualquer esfera da vida. Quando aquela ansiedade já deixa de ser uma ansiedade normal e passa a ser uma ansiedade que está atrapalhando no teu trabalho, está atrapalhando na tua relação com seus familiares ou com teus amigos, né? Que está atrapalhando na tua produtividade durante o dia ou até nos momentos de poder relaxar, tu não está conseguindo relaxar, né? Então, quando essas coisas começam a ser muito intensas ou durar muito tempo ou causar algum tipo de prejuízo, daí a gente tem que ficar atento que talvez alguma coisa de errada possa estar acontecendo.
Dei o exemplo da ansiedade, mas o mesmo vale para depressão, para tristeza, né, que às vezes pode ser uma depressão quando muito intensa ou muito duradoura, né? E é muito importante também a gente estar de olho nas pessoas à nossa volta, porque às vezes é muito difícil a gente perceber em nós isso, mas às vezes a gente Uhum. consegue perceber no outro. O outro mudou o comportamento, a gente vê que ele não é mais a mesma pessoa, está agindo de um jeito diferente. É um sinal de alerta que talvez aquela pessoa não esteja bem. Certo. E as crianças, elas apresentam também esses mesmos tipos de sintomas, assim, ou é diferente? Com certeza as crianças também estão sofrendo muito com essa questão da pandemia. Mas a apresentação muitas vezes pode ser diferente, né? Em crianças é muito comum a gente notar, por exemplo, um isolamento, né? A criança se isola mais, né? Antes estava mais ativa e depois ela começa a ficar mais quietinha, mais isolada, ou senão a criança fica muito irritada, né? De uma forma que também não é usual, fica se irritando com coisas que antes não irritava. Então, de novo, né? É muito importante perceber essa mudança de padrão na forma Uhum. de comportamento, né, das pessoas. E as crianças, né, até um ponto bem importante que é uma coisa que a gente não sabe ainda também como vai ser, a gente vai descobrir, né, nos próximos anos. O fato da pandemia vai causar um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças, né, por não terem toda a questão da escola e todos os benefícios que vêm junto com a escola, desde o contato social, da questão da aprendizagem, da questão de explorar novos estímulos e novos ambientes, né? Tudo isso acaba sendo impactado de uma forma muito grande. A gente percebe, às vezes, também nos atendimentos, né, o número de crianças que estão adoecendo. É assustador, né, infelizmente. Mas a gente só vai saber esses resultados mesmo daqui provavelmente alguns anos, né, até começar a ter mais estudos consistentes sobre os impactos nas crianças e também por causa que elas vão crescer e talvez tenha algum problema nessa questão do desenvolvimento. Então a gente tem se preocupado muito, né, com esse fato das crianças, né, dos adolescentes, como que eles vão se desenvolver nesse cenário de pandemia. Sim. Doutor, a gente está há um ano passando por isso, né? Só Uhum. que nesse momento a gente está na pior fase. Então já tem um ano que a gente, lá no início, a gente tinha esperança de nesse momento estar de uma forma diferente, né? O que que isso também gera? Porque está gerando muito medo nas pessoas e uma sensação como se isso não fosse acabar, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões? Porque a gente sabe que liga a TV e a gente é bombardeado por coisas Uhum. duras, cruéis e que não tem como ser diferente também, porque a população precisa ser alertada disso. Mas como que a gente pode trabalhar para todo mundo, para o convívio dentro de casa, já que a gente precisa estar dentro de casa, e como pensar que pode sim existir um futuro ali na frente e que seja mais calmo, mais tranquilo e que vai trazer mais serenidade para todo mundo. Uhum. Essa questão, né, da gente às vezes já tá esperando aquela expectativa, parece que as coisas começaram a melhorar, as coisas vão voltar e depois a gente deu de cara na parede, não, piorou, né, vem uma nova onda. Isso de fato é bem frustrante porque quebra muito a questão das expectativas e gera muita incerteza de será se isso vai continuar se repetindo, né? Será se essa onda vai melhorar também, depois vai ter uma outra que vai ser pior ainda. Então isso realmente é mais um fator ali de estresse. O que a gente pode fazer, né? Uma coisa assim, primeiro a gente tem que, infelizmente, a gente tem que aceitar que a situação não está boa, né? A gente não pode negar que a situação não está o caos que está, né? Acho que esse é o primeiro ponto, a gente poder reconhecer isso, mas a gente também tem que tentar evitar esse bombardeamento que acontece, principalmente por redes sociais, ou por meio da TV, ou por meio de outras notícias, né? Tentar limitar talvez o nosso acesso a esse tipo de informação o Nosso máximo tempo, possível. talvez, doutor, não se expor tanto, né? Talvez seja uma Uhum. forma. Com certeza, né? Tentar evitar o máximo possível ficar indo atrás dessa informação. Porque talvez, né, não seja tão bom a gente ficar sabendo o número, por exemplo, de óbitos que subiu, ou o número de pessoas infectadas, ou o número de leitos ocupados no hospital. Claro que essas informações são importantes, a gente não pode se alienar a essas coisas, mas talvez a gente não precise estar o tempo todo recebendo esse tipo de informação. Então, talvez escolher um dia da semana para poder ver notícia. E nos outros dias tentar evitar, tentar olhar coisas de hobby, olhar coisas que nos aliviem um pouco. Mas eu sei que é difícil, porque às vezes a gente está no WhatsApp e em um grupo chega uma notícia, né? Não tem como a gente controlar tudo. Mas o que dá para controlar, talvez seja uma coisa que a gente pode ir tentando fazer para minimizar um pouco, né? Seria uma redução assim do número de notícias que a gente está recebendo, né? Sim.
Doutor, mais duas questões que eu gostaria de ver contigo. Uma questão em relação por que algumas pessoas ainda têm comportamentos que vão contra tudo que está se falando e são nocivos, né, para uma sociedade inteira. E outra questão que eu gostaria de saber também é como a gente faz para lidar com o luto num momento como esse. Porque a gente sabe que além da dor da perda, a gente não tem o poder da despedida, a gente tem várias outras coisas que cercam esse momento. Então, doutor, por que algumas pessoas ainda têm comportamentos, atitudes que vão contra tudo que se tem falado, as orientações que se tem dado, o que está acontecendo nesse momento de extrema dor, extrema incerteza, de caos no sistema de saúde e que as pessoas não estão contribuindo, muitas e muitas pessoas não estão contribuindo. O que ocorre? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né, André? Porque, de fato, a gente tenta entender muitas vezes, né, o que ocorre. Algumas coisas podem estar envolvidas nisso, né? Tem toda uma questão, né, política que a gente sabe que acontece também, né? E que, enfim, às vezes as pessoas acabam levando essas bandeiras políticas, às vezes, para alguns campos, né, em que as informações, às vezes, científicas acabam passando batidas e as bandeiras políticas acabam ganhando uma força maior. Isso é uma das coisas que pode acontecer, né? Um fenômeno político. Mas uma outra coisa, pensando mais na linha psíquica, que talvez eu possa responder melhor, né? Por causa da minha formação, a gente pode pensar que também esse momento de estresse muito grande, né? Um momento, enfim, que ninguém esperava que iria acontecer uma pandemia, né? Ali iniciando ali em 2020, se prolongando por tanto tempo, pode fazer com que algumas pessoas, né, criem alguns mecanismos de defesa para tentar se proteger, talvez, de toda a dor, de toda a ansiedade, de toda a incerteza que essa situação traz. Então, muitas vezes vão surgir alguns mecanismos de negação, por exemplo. Né? Então, eu vou negar que aquilo é verdade para mim não sofrer tanto por aquilo estar acontecendo. Né? Um exemplo, tá? Então, Sim. pode ser que tenha algumas coisas relacionadas a isso também. Algumas formas de tentar lidar com a situação que nem sempre são as mais adaptativas, né? Nem sempre são aquelas que vão garantir maior segurança para a pessoa e para as pessoas em volta. E isso acaba gerando um segundo problema, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes não vão querer se vacinar, muitas vezes as pessoas não vão querer cumprir as medidas de segurança que estão sendo propostas, muitas vezes isso vai virar até briga com outras pessoas, né? Tiveram vários casos de pessoas que não queriam usar máscara e acabavam dando brigas em supermercados ou em outros estabelecimentos. Então, acho que essas coisas vão, né, se somando. Então, tem fenômenos sociais, né, tem fenômenos culturais, tem fenômenos políticos e acredito que tenha também fenômenos psíquicos envolvidos nisso. Né? Então, não teria como eu te responder essa pergunta. Na verdade, acho que a ideia é mais abrir para as pessoas pensarem, né, em outros fatores também que podem estar relacionados a isso. Exatamente, doutor. Nós vamos para um breve intervalo e na volta continuamos a entrevista com o psiquiatra Daniel Arenas. A Farmácia Proderma está há mais de 40 anos trazendo saúde para as famílias do Vale dos Sinos. Ganhe agora 10% de desconto nos produtos manipulados. Entre em contato indicando que assistiu a esse programa e tenha um momento saúde com a Proderma você também. Farmácias Proderma. Viver de forma saudável é viver feliz. Um tema que eu acho que é o mais dolorido de todos, que é o luto, né? Que famílias e famílias estão passando por isso, muitas famílias com mais de uma pessoa, né, sendo acometida, e como lidar com esse luto nesse período, porque é um período que é uma morte muito solitária, né, e não há uma despedida muitas vezes como a gente tem culturalmente o hábito de fazer. Então, o que você pode dizer? De que forma a gente pode lidar com os nossos entes queridos que estão sofrendo com dores, com amigos, com familiares? Como que a gente pode lidar com esse dor? A questão do luto é uma questão realmente muito presente, né? E realmente que se intensificou muito, né? Agora, em que tem mais pessoas falecendo, né? Tem mais pessoas
adoecendo. A questão do luto, eu acho que nesse cenário, né, é importante a gente considerar 2 fatores, assim. Um deles, né, é que muitas vezes a gente não vai ter esses rituais que a gente costuma ter, que é bem essa questão da despedida que tu comentaste, né? Então, muitas vezes, todo aquele ritual que a gente faz, que todo ritual é uma forma de passagem no momento de transição, né? Ele tem um significado dentro daquele momento, e a falta desses rituais, né, fazem com que aquilo talvez seja mais difícil de ser elaborado. Então, é um fator agravador, né, bem importante. Uma outra questão também que agrava um pouco a situação é o fato de que as pessoas que nos dão apoio, nossa rede de apoio, né, que são os familiares, os amigos, as pessoas que nos apoiam quando a gente precisa, muitas vezes vão ter que estar distantes, pelo menos fisicamente, por mais que a gente possa se comunicar com elas por vídeo, por telefone, etc. Mas, às vezes, fisicamente, né, faz também uma diferença a gente ter aquele contato, a gente ter, né, e o povo brasileiro, principalmente, tem muito Abraço, essa né? cultura, né, então isso também falta. Então a gente perde um fator de proteção, que é a rede de suporte, e também um outro fator de proteção, que são os rituais de passagem. Então isso torna, né, o luto muito mais intenso e muito mais agradável do que costuma ser. Mas quando a gente fala em luto, o primeiro passo, né, para a gente conseguir passar por ele e processar ele, é a gente poder sentir ele. Então a gente tem que se permitir se sentir triste, a gente tem que se permitir se sentir com raiva muitas vezes, se sentir, às vezes, todas aquelas fases do luto que a gente passa, né? De barganha, né? Aquela fase da ira, aquela fase da negação, aquela fase até chegar na aceitação, né? Então é importante a gente poder sentir essas coisas, sentir essa tristeza, sentir todos os sentimentos e as emoções envolvidas no processo de luto, porém, né, é importante sempre ficar atento àquilo que a gente falou no início. Se esses sintomas de luto estão intensos o suficiente a ponto de atrapalhar o teu dia, e isso se prolongar por um período longo, né, a gente tem que ficar de olho se aquilo não pode ser uma depressão, né, porque muitas vezes a gente pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode ter um período de luto e pode ter um transtorno depressivo. Então é sempre importante a gente ver também qual que é o grau da intensidade desses sintomas que a gente está sentindo. Mas para passar pelo luto, a gente tem que poder sentir ele. E vai ser normal a gente poder se sentir triste. A gente, afinal, é uma coisa super importante que muitas vezes a gente está perdendo. E o luto não acontece só no falecimento, né? O luto acontece quando a gente perde o emprego. Tem muita gente perdendo o emprego. Né? O luto acontece, às vezes, quando tem um afastamento muito grande, a gente não consegue ver mais aquelas pessoas. O luto pode acontecer de várias formas, né? É claro que o luto da perda de alguém é mais intenso porque a gente está perdendo alguém, né? Mas o luto está acontecendo de várias formas aí atualmente. Muito obrigada, doutor Daniel. Tenho certeza que essa entrevista pode ajudar muitas pessoas e essa é a sua missão, né, como psiquiatra. E muito obrigada, então, por ter contribuído aqui conosco. Tá bem? Eu que agradeço, André. Muito obrigado e espero que ajude as pessoas, sim. Eu também. Até mais. Obrigada. Agora eu quero dar o meu depoimento, o mesmo que deixei lá nas minhas redes sociais. A minha família também foi acometida pelo Covid. Vai ficar uma cadeira vazia na mesa do jantar. Vai faltar um sorriso na hora da fotografia. Não vai mais ter a zoação da dupla Grenal. Vão sobrar lágrimas, vão se somar saudades. Estamos todos despedaçados e a nossa dor se une a um número que nesse mesmo instante em que estou falando com você, cresce assustadoramente. Um número que se multiplica ao revelar a devastação de centenas de milhares de famílias. Nos tornamos estatística no somatório de mães que enterram seus filhos sem poder ver os seus rostos, de filhos que perdem seus pais, irmãos que sepultam irmãos, de tias, avós, namorados, amigos, esposas, maridos que sofrem na despedida precoce, de amores que deixam seus amores, de amores que ficam abandonados, de vidas que ficam marcadas por uma despedida solitária e cruel. Não podemos velar nossos mortos. Não podemos estar juntos.
Não podemos nos abraçar para tentar um amparo, um acalento no momento final. Estamos em pandemia no mundo e estamos em estado de guerra no Brasil. Um país que nunca teve um sistema de saúde digno para seus doentes e que agora está em meio a um caos e entra em colapso. Um Brasil que foi referência em vacinas e é negligente no direito rápido e eficaz a uma que é essencial para salvar seu povo. No meio disso tudo, temos alguns brasileiros que acham que o mundo não vai terminar amanhã e fazem tanta aglomeração sem entender que o mundo já está acabando hoje. Meu sofrimento não é maior ou menor que outros, mas minhas dores e minhas lágrimas só eu conheço. Foi arrancado um pedaço de nossos corações. Um vilão oculto invadiu a nossa casa e nosso corpo. Se fez hospedeiro, nos deixou sem ar e também sem esperanças. Meu cunhado Paulo, só quero dizer obrigada por ter feito parte de nossas vidas. E em teu nome, eu digo que lamento profundamente por tantas outras famílias devastadas nesse campo de dor, guerra e Covid. Obrigada. A gente se vê no próximo programa.